Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, manifesto a alegria do meu coração de poder estar com a comunidade. Sempre quando Deus me proporciona isso, é um refrigério, é um momento no qual Deus impulsiona de novo a vida, o ministério. Então é muito bom vir aqui. É muito bom beber da graça que o Espírito derrama na comunidade. Nós temos muita coisa hoje que o Espírito deseja ministrar para nós, então eu não quero perder tempo e eu queria pedir que o Espírito Santo, e essa é a oração de Paulo no início da carta aos Efésios, ele diz assim: que o Senhor conceda a vocês, irmãos de Éfeso, um espírito de sabedoria, que o Senhor conceda a vocês entendimento a respeito do chamado, a respeito da herança e a respeito do poder. 3 realidades pelas quais Paulo ora aos irmãos em Éfeso. Irmãos, ele já tinha pregado por 3 anos naquela igreja. Ele estava preso em Roma, na sua primeira prisão. E ele está dizendo para eles assim: olha, meus irmãos, eu gastei 3 anos me encontrando com vocês diariamente. Vocês conhecem o Evangelho. Vocês sabem, conhecem o conteúdo. Mas a minha oração é que vocês recebam o espírito de sabedoria, para que vocês consigam penetrar de verdade na compreensão do chamado de Deus para vocês, a herança de vocês, a esperança pela qual fomos salvos, e que vocês tenham consciência de que foi liberado um poder, e esse poder está à nossa disposição. Nós vamos trafegar nessa oração de São Paulo durante o dia de hoje. O tema da nossa Assembleia de Pentecostes é no poder do Espírito. E esse tema foi retirado de Efésios, capítulo 6, versículo 10, aonde o apóstolo exorta a igreja dizendo assim: olha, fortalecei-vos no Senhor. E aí nós temos várias traduções, diz pelo seu soberano poder, ou fortalecei-vos no Senhor, no poder do Espírito. Ele não está chamando os irmãos de Éfeso, olha, fortalecei-vos, indo a uma academia e conseguindo um pouco mais, de músculos. Embora isso seja algo bom, eu preciso fazer isso. Mas não é esse tipo de fortalecimento, ou fortalecei-vos no Senhor por meio de um esforço acadêmico. Fortalecei-vos no Senhor por meio de mecanismos psicológicos, uma autoajuda. Não, ele está dizendo assim: olha, fortalecei-vos no Senhor pelo soberano poder. Fortalecei-vos no Senhor recebendo o poder que foi dispensado pelo Espírito. Então, assim, nós queremos olhar para essa realidade, olhar para esse chamado que Deus faz à igreja de Éfeso, lembrando que durante todo esse ano, o Senhor está ministrando a comunidade javenice por meio da carta de São Paulo aos Efésios. Toda essa carta está sendo pregada nas comunidades, toda essa carta está sendo objeto da oração de vocês, do estudo de vocês, e nós vamos, durante essa assembleia, mergulhar nela mais e mais, porque Deus quer falar conosco. E eu sei, repito, eu não vou trazer absolutamente nada de novo, mas eu oro que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria e a capacidade de um entendimento sobrenatural, repito, a respeito de nossa vocação, de nossa herança e do poder que foi derramado sobre nós. Amém, meus irmãos?
Vamos lá. A carta de São Paulo para Efésios, ela foi escrita por volta do ano 60, 62, e o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Nós sabemos que antes disso, ele havia gastado pelo menos 3 anos da sua vida ali. Tudo que nós podemos saber a respeito do trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso está relatado de modo especial em 2 capítulos do livro de Atos, o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, qual é a realidade que ele encontra? Nós estamos falando de nós estamos falando da capital da Ásia Menor, a principal cidade da região, aquecida comercialmente, mais de 300 mil habitantes, era uma grande cidade na época. E essa cidade tem no centro dela um templo construído em honra, em adoração à deusa da cidade, que é Diana. 4 vezes maior que o Pantenon, suntuoso. Os nichos do templo aquecem o comércio daquela cidade. Tudo girava em torno da idolatria que reinava em Éfeso. Antes do apóstolo Paulo chegar em Éfeso, um irmão havia pregado lá já. Seu nome não está descrito no capítulo 19, está no final do capítulo 18 de Atos. Seu nome era Apolo. E diz a Escritura que Apolo era um homem eloquente, pregava com entusiasmo e era capaz de perscrutar as Escrituras e demonstrar que Jesus é Messias. Só que tem um fato muito curioso quando fala de Apolo. Diz que Apolo tinha recebido tão somente o batismo de João. Quando o apóstolo Paulo chega, Apolo não estava mais lá, porque Priscila e Áquila haviam conhecido ele e levado ele para Corinto. Paulo chega e se encontra com um grupo de discípulos, provavelmente discípulos que passaram a crer em Jesus como Messias por causa da pregação de Apolo. E Paulo, irmãos, faz uma pergunta para eles. E aqui nós já começamos a entender por que o Espírito Santo está ministrando a javenice com a carta aos Efésios. Paulo chega, encontra eles, descobrem que eles já têm fé de que Jesus é o Messias, mas uma pergunta inquieta o coração de Paulo. Uma realidade inquieta o seu coração. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé? Ao que eles respondem: nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Em que batismo vocês foram batizados? E eles respondem: no batismo de João. E Paulo começa a explicar, diz: olha, João fez isso como penitência, em preparação para aquele que havia de vir. E ao explicar isso, conduz aqueles irmãos para o batismo sacramental. E não somente isso, aí vai dizer o texto, Paulo impõe sobre eles as mãos, e quando Paulo impõe as mãos sobre eles, eles ficam cheios do Espírito Santo. O Espírito desce sobre eles e eles começam a falar em línguas e profetizar. Deus está dizendo a nós, enquanto comunidade, que de tudo aquilo que nós podemos pregar, tudo aquilo que nós podemos fazer, tudo aquilo que deve ocupar o nosso apostolado, a nossa missão, aquilo que nós ministramos, existe algo que é primordial e que Ele está dizendo: ó javenice, não abram mão disso. Que a vossa pergunta seja:
para toda essa arquidiocese, a qualquer homem e mulher que vocês encontraram, você recebeu o Espírito Santo quando você se tornou católico, e ele vai poder dizer, sim, de fato recebi, mas isso é manifesto na sua vida, e você vai impor as mãos para que aquilo que foi recebido na iniciação cristã se torne manifesto na vida dessa pessoa. Esse é nosso chamado. Esse é o chamado da comunidade em primeiríssimo lugar. A centralidade da experiência do batismo no Espírito Santo. Falava com o Tatá ontem. Eu pude viver isso um pouco lá na década de 90, mas era muito mais forte nos anos anteriores. Recordo-me, irmãos, que era muito comum, depois de participar de um grupo de oração, depois de fazer um seminário de vida no Espírito Santo, depois de ouvir a pregação do Evangelho e ser impactado pela pregação do Evangelho, era muito comum, natural, que a gente saísse daquele ambiente tão entusiasmado com Jesus, que nós começávamos a perturbar as pessoas ao nosso redor, vizinhos, parentes, amigos de escola, amigos de trabalho. Você precisa ir no lugar que eu fui. Você precisa ir no grupo de oração, que você não tem ideia. Que negócio de grupo de oração, rapaz, você precisa ir lá, você não está entendendo. Aquilo lá é um negócio extraordinário, você precisa ir. Mas o que tem lá? Rapaz, você não faz ideia. E aí você começava a dar o seu testemunho. Eu fui, foi assim, e eu vi os irmãos fazendo assim, rapaz, Jesus deu vivo ali. E se ele desse isso daqui de abertura, a gente já falava assim, eu posso impor as mãos sobre você, para que você faça a experiência que eu fiz? E quantas pessoas nas conversas de cafeteria, quantas pessoas nas conversas de trabalho, quantas pessoas na informalidade dos relacionamentos foram batizadas no Espírito Santo, porque era comum o fato de que nós impunhamos as nossas mãos, crendo que aquilo que aconteceu conosco, o Senhor Jesus faria com a pessoa com a qual nós estávamos conversando. Me parece, irmãos, que passado o tempo, nós abandonamos a consciência de que somos um povo sacerdotal, profético e régio, e me parece que nós não achamos que temos autoridade no Espírito para proclamar Jesus na vida do outro e para impor-lhes as mãos, pedindo a graça do Espírito. Parece que, com todo o respeito que eu vou falar aqui, parece que eu tenho que procurar entre aspas, um curandeiro, um ungido, um irmão ministeriado. E aquilo que nasceu dentro das nossas estruturas para servir a experiência tem substituído a experiência. Você foi revestido de poder. É lógico que nós temos irmãos ministeriados para pregar, ministeriados para orar por cura e libertação, ministeriados para cantar, ministeriados para trabalhar com jovens, ministeriados para trabalhar com famílias. Nós temos as secretarias, nós temos glória a Deus por isso, é necessário que assim seja. Mas eu quero dizer a você que no dia a dia, se é você que está ali e tem alguém naquele momento precisando de libertação, eu quero que você entenda que o Senhor Jesus disse que estes sinais acompanhariam os da Secretaria Rafael. Não. Esses sinais acompanhariam os da Secretaria... Não. Os que creem. Os que creem. Você, em nome de Jesus, possui a autoridade para impor a mão sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre o teu amigo, sobre o teu vizinho, sobre a pessoa que está com você e ministrar. A consciência do sacerdócio comum é basilar na experiência de renovação. E nós estamos voltando para um modelo presbiteral e litúrgico, praticamente, aonde a gente tem que levar
para outro, porque não, eu não. Ah, meus irmãos, retomemos a consciência do nosso chamado. Primeira coisa que Paulo ora aos Efésios, a consciência do meu chamado. Eu sou apóstolo do batismo no Espírito Santo. Eu fui chamado a ministrar o batismo no Espírito Santo. Deus me chamou para isso. E não tem, oportuna e inoportunamente. Eu vou ministrar batismo no Espírito Santo. Vamos nos comprometer com isso, irmãos? A sermos ministros do batismo do Espírito Santo? Fala para o irmão que está do seu lado, seja um ministro do batismo no Espírito Santo. Me permita dizer a vocês que Apolo havia passado por Éfeso, pregado em Éfeso. Alguns discípulos nasceram daquele trabalho, mas Paulo, quando chega lá e vê, ele percebe naquele trabalho uma deficiência. Agora me permita traduzir isso para nós aqui enquanto comunidade. Eu bendigo e nós devemos juntos bendizer a Deus por tantos homens e mulheres que se levantaram no Brasil em tempos de internet com uma grande capacidade de expor a doutrina. Não é verdade? Quanta gente boa! Uma capacidade espetacular de expor a doutrina. Com veemência, até com certo fervor. Muitos Apolos capazes de expor a doutrina. Ortodoxos ensinam bem a doutrina moral, ensinam bem a dogmática, ensinam muito bem o catecismo. São pessoas muito boas naquilo que estão fazendo. Louvado seja Deus por elas. Mas o apóstolo Paulo, quando chega em Éfeso, ele diz, olha, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas há uma deficiência aqui. É necessário que a pregação receba um selo do Espírito Santo. E ele ora sobre isso. Abra comigo a Bíblia. Nós vamos passear pelo livro de Efésios, pela carta. Abra Efésios capítulo 1. Nós vamos entender o que é que Paulo está pedindo quando ele fala para nós nos revestirmos, para nós nos fortalecermos no poder do Espírito. Nós temos que entender o que poder do Espírito significa no entendimento de Paulo. O que ele está pedindo para que os efésios façam? Fica com ela aberta aí na mão e olha para cá. A primeira coisa que ele faz foi isso. Ele chega em Éfeso, encontra os discípulos, conversa com eles, eles não têm ideia do que é o Espírito Santo, impõe as mãos, eles ficam cheios do Espírito Santo. Sequência, Paulo vai para a sinagoga e começa a pregar na sinagoga. 3 meses pregando. O que ele encontra na sinagoga? Resistência ao Evangelho. O que ele faz? Ele pega os discípulos à parte e começa a discipulá-los, diz a Bíblia, diariamente. Aonde? Nas casas. Ele tem uma escola, uma casa de formação. Não sei se vocês estão entendendo. Quem está entendendo, diga amém. Paulo sai da sinagoga e vai para uma casa de formação, ok? E na casa de formação, ele começa a discipular os irmãos diariamente. Diariamente significa convívio, significa vínculo fraterno, significa comunidade. Quem está dizendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Comunidade.
Paulo estabelece vínculo fraterno com aqueles irmãos, traz eles para a casa de formação de Éfeso e começa um trabalho diário de exposição do evangelho para aqueles irmãos. E esses irmãos desta escola, que é o que está escrito aí no capítulo 19, e nas casas, aonde Paulo vai dizer, isso Atos 20 diz, eu gastei tempo entrando nas casas de vocês para ensiná-los. Irmãos, quando o Espírito Santo falou para Javenice, olhem para a carta aos Efésios, olhem para a obra que eu fiz em Efésios, ele está querendo reafirmar a identidade de vocês. Não é à toa que vocês têm casas de formação. Não é à toa que vocês se reúnem em pequenos grupos. Essa foi a estratégia de Paulo em Éfeso, irmãos. E em 3 anos, fazendo isso, reunindo os irmãos na casa de formação, visitando os irmãos nas suas casas, em 3 anos, o que acontece? É só continuar o capítulo 19. Vai dizer que muitos milagres ocorreram em Éfeso, através do ministério de Paulo. E de todos os milagres, o autor de Atos dos Apóstolos conta um dos mais curiosos. Vai falar de 7 irmãos judeus que eram exorcistas na sua época e que começaram a fazer um trabalho lá na região. E quando o diabo manifestou, eles disseram assim, olha, nós te exortamos em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio disse, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também, mas vocês não vos conheço. 5 correram, 2 não conseguiram. O demônio arrebentou com os 2. Os homens saíram tudo moído. E a notícia se espalhou por Éfeso. O temor caiu sobre toda aquela cidade. As pessoas começaram a ir à praça pública, confessando os seus pecados, queimando os seus livros de magia, de astrologia. Todo o ocultismo foi derrubado, caiu por terra em Éfeso. E vai dizer no final do capítulo 19 que a palavra de Deus prevaleceu em Éfeso. Aleluia! Prevaleceu em Éfeso. 3 anos. Fazendo o feijão com arroz que a Javenice faz. Toda a cidade de Éfeso foi impactada pela palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quando Paulo sai de Éfeso, e quando ele percebe que não vai voltar, ele toma um irmão que ele discipulou. Seu nome? Timóteo. O jovem Timóteo. E estabelece Timóteo como bispo em Éfeso. Escreve 2 cartas para ele. E numa carta ele diz assim, Timóteo, ninguém te despreze por seres jovem. Javenice, o Senhor está dizendo que nesta comunidade, a partir desses tempos, há uma geração de Timóteos que o Senhor está levantando. E manda dizer a toda a comunidade, ninguém despreze você por ser jovem. Que você se torne modelo, que você seja espelho de zelo, de fidelidade, de pureza. O Senhor está mandando dizer à comunidade, quando entrega a ela a carta aos Efésios, que é necessário que a comunidade olhe com muito carinho para a sua juventude cristificada. Que ela se levante neste tempo como liderança para a obra que o Senhor preparou para a comunidade.
E logo depois de Timóteo, quem assume o trabalho em Éfeso é simplesmente São João Evangelista. João foi para Éfeso, e é de lá de Éfeso que ele vai escrever o seu evangelho, as 3 epístolas dele. E quando o Espírito Santo nos recorda o que João escreveu e o que João ministrou para essa igreja, o Senhor está dizendo à comunidade javenice: lembra-te que você precisa ter um relacionamento comigo de quem é consciente de ser discípulo amado. A consciência com a qual João descreve a si mesmo como discípulo amado parte de 2 convicções. A primeira convicção ele deixa explícita na sua primeira carta, a partir do capítulo 4, quando ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Partindo da natureza de quem é Deus, amor, é daqui que sai a minha identidade. Quem eu sou? Eu sou aquele que Ele ama. Deus é amor e eu sou aquele que Ele ama. O Senhor está fixando esta experiência no coração da comunidade. Lembra-te de que é tudo sobre o amor que eu tenho por cada um de vocês. Você é meu discípulo amado, minha discípula amada. Você é importante para mim. O Senhor quer cravar isso na nossa comunidade, cravar isso no coração dos irmãos. Uma segunda característica que nasce da presença de São João nessa igreja é que João é conhecido no Novo Testamento como o contemplativo, o homem da oração, o homem que no dia de domingo, preso em Patmos, vê uma porta aberta nos céus e uma voz que fala com ele diz: sobe aqui e eu te mostrarei. João é um homem aberto à revelação. João é um homem de oração. João é um homem que vê o Senhor Jesus em glória, com cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, voz poderosa como o som de muitas águas. João é aquele que, diante da visão de Jesus, cai como morto a seus pés e escuta a voz do Alfa e do Ômega dizendo assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que era e o que há de vir. Eu tenho nas minhas mãos, João, a chave da vida e da morte. Javé Nissi, não temas, eu estou assentado no trono, eu sou Alfa e Ômega, eu tenho nas minhas mãos a chave da vida e da morte. Sou eu que estou sentado no trono, sou eu que te chamo, sou eu que te envio. Extremamente poderosa a palavra de Deus, irmãos. E há uma outra característica nessa igreja. Quando João vai para lá, ele leva alguém muito especial com ele. Vocês têm ideia de quem é? Maria Santíssima. Maria Santíssima morava em Éfeso. Quando o Espírito Santo fala para a comunidade javenice: olhem para Éfeso, está dizendo: eu quero que vocês fiquem na casa da minha mãe. É na casa da minha mãe, é na escola da minha mãe. Ela vai mostrar a vocês o que é ser cheio do Espírito. Ela vai ensinar a vocês como se segue Cristo Jesus. Ela vai
ensinar vocês a respeito de vossa vocação, de vossa herança e do poder dispensado sobre vocês. Poder esse prometido pelo anjo Gabriel, cujo nome significa força de Deus, poder de Deus. Quando o anjo do poder de Deus visitou Maria, e ela disse: como isso se dará? Ele disse a ela: o poder do Altíssimo revestirá você com a sua sombra, de modo que o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Maria é conhecedora do poder de Deus, penetrada pelo poder de Deus, geradora da própria fonte da graça e do poder, que é Cristo Jesus. Ela está em Éfeso, e o Senhor está dizendo para a comunidade javenice: fiquem na escola da minha mãe, abracem-se na minha mãe. Foi aqui nessa arquidiocese que ela apareceu sob o título de Senhora da Obediência. Há uma profecia mariana dessa arquidiocese para o mundo, e vocês são depositários dessa profecia. Não é à toa que quando a comunidade javenice recebeu a visão a respeito de casas de formação, não é à toa que a primeira casa de formação foi a de Itajubá, com o nome Theotokos. Ou eu estou errado? É isso mesmo? Theotokos. Pois foi em Éfeso que solenemente foi proclamado que Maria é Theotokos, a mãe de Deus, a portadora de Deus. Meus irmãos, quando eu comecei a ler isso daqui e comecei a pensar em vocês, eu falei: Jesus, o Senhor está fazendo uma radiografia da comunidade. O Senhor está lembrando a comunidade para ela permanecer fiel àquilo que foi plantado. E eu quero reverberar isso para os irmãos hoje, com todo o meu coração. Deus está falando com vocês porque Ele ama vocês. É constrangedor o amor de Deus pela comunidade javenice. Quem vem e entra na casa de oração sente isso. Estava conversando com a Fátima hoje de manhã e ela dizia para mim: Fernando, até gente que vem aqui para consertar cabo de internet, mexer com um computador, chega um momento que eles ficam perguntando: mas o que é aqui? O que acontece aqui? E quando a gente começa a explicar, eles começam a dizer assim: olha, eu senti algo aqui. Realmente existe uma presença aqui. Existe algo nesse lugar. Embora o frio fez a noite um pouco difícil, eu levantei hoje 15 para as 6 porque eu fui incomodado pela presença. Porque nesse lugar a presença de Deus se move de um jeito diferente. E eu temo que você esteja acostumado com isso. Eu queria pedir a você, em nome de Jesus, não se deixe acostumar no sentido de tornar isso tão normal, corriqueiro, que você não tenha mais a sensibilidade de sentir a presença quando entra neste lugar. Agora sim, com a carta na mão, abertinha, aí, Efésios. O apóstolo Paulo, logo no capítulo 1, lembra comigo, vamos juntos. Esse homem está preso. Ele está em Roma, está preso. E ele pega a pena para escrever, ou com a anuência de alguém. E na hora que ele vai escrever para os irmãos de Efésios, a primeira coisa que sai dele é o quê? É uma doxologia. Ele começa a orar. E ele começa: bendito seja Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. Eu quero chamar a sua atenção, porque essa doxologia toda, vocês vão perceber aqui, se não perceberam ainda, é uma doxologia trinitária. Paulo vai falar da obra do Pai, da obra do Filho, da obra do Espírito. E depois que ele falar do Pai, ele vai dar glória ao Pai. Aí ele fala do Filho e diz glória ao Filho. E depois ele fala do Espírito Santo e glória ao Espírito Santo. É desses textos cristológicos que nós tiramos a nossa oração litúrgica. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. Se não, vejamos. Ele começa: bendito seja Deus Pai, que nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou. E no versículo 6, ele vai dizer assim: para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça, que nos foi concedida por Ele, no bem amado. A partir do versículo 7, ele começa a falar do Filho. E no versículo 12, ele vai dizer assim: para servirmos a celebração de sua glória, nós que desde o começo voltamos nossa esperança para Cristo. Aí ele vai para o versículo 13 e começa a falar do Espírito. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, na qual tendes crido, fostes selados com o Espírito Santo que fora prometido, que é penhor de nossa salvação. E aí vai terminar no versículo 14, dizendo: daqueles que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E o Espírito Santo aparece aqui como selo e penhor. Nós vamos voltar sobre isso no dia de hoje. Ele continua, a partir ali dos versículos 17 e 18, do primeiro capítulo. Paulo ora, e eu repito, pedindo sabedoria e entendimento, para que os irmãos entendam. Eu estou repetindo isso porque para mim é a coisa mais importante. Nós saímos daqui com isso. O chamado, a herança e o poder. Pega o versículo 19, eu quero ler junto com vocês. Ali na parte B do versículo. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E sujeitou a seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Nós estávamos falando, o tema da nossa assembleia é no poder do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo começa a explicar para nós que poder é esse. Ele está dizendo o poder no qual vocês têm que se fortalecer é o mesmo poder extraordinário que levantou Jesus Cristo dentre os mortos. E ele vai dizer aos romanos, esse mesmo Espírito que vai vivificar os nossos corpos por uma comum ressurreição, esse Espírito é o poder à disposição de vocês.
E quando ele vai explicar a fonte e a manifestação desse poder, ele começa a falar da morte e da ressurreição de Jesus. Irmãos, em Romanos capítulo 14, versículo 9, o apóstolo Paulo diz aos irmãos que estavam em Roma: para isto é que morreu e ressuscitou dos mortos o Senhor Jesus, para ser Senhor de vivos e mortos. Eu vou ter que tirar a blusa, esquentou. Glória a Deus. Para isto, para ser o Senhor de vivos e de mortos. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos o seguinte: olha, a finalidade da obra de Cristo, a finalidade da sua morte e da sua ressurreição é que ele seja constituído Senhor de tudo, de todas as coisas. E ao dizer isso, meus queridos irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo levanta aqui uma grande preocupação. O tema do senhorio de Jesus, a pregação do senhorio de Jesus, a realidade do senhorio de Jesus, é ela que, quando é proclamada e vivida, é sobre essa realidade que o Espírito Santo vem e sela. E depois se manifesta como penhor de salvação. Irmãos, a igreja moderna, e com toda a vênia, sobretudo a igreja evangélica e protestante nos nossos tempos, tem insistido de que quando a pessoa escuta o evangelho, ela precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Eu preciso dizer a você que em nenhuma parte da Escritura, em nenhuma parte da Bíblia, esse apelo é feito. Você precisa aceitar Jesus como Salvador. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o seguinte: se você recebeu o Evangelho, é necessário que você confesse que Jesus é Senhor. A confissão do salvo não é eu aceito Jesus como Salvador. Isso é pressuposto. A confissão do salvo é Jesus é o Senhor. E, portanto, o senhorio de Jesus não é um tema que se segue à pregação do Evangelho. Olha, depois que eu já preguei para você a salvação, aí você vai aprofundar o tema da salvação e vai entender um pouco melhor a respeito de como Jesus foi constituído o Senhor. Não. O tema do senhorio de Jesus é a pregação salvífica. A pregação que libera sobre as pessoas para as quais nós pregamos e sobre a nossa vida o selo do Espírito Santo, e ele se manifesta como penhor de salvação. Por quê? Porque nós o confessamos como Senhor da nossa vida e pregamos Jesus como Senhor. Quando fazemos isso, o Espírito Santo se manifesta como selo e penhor. A primeira pregação, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Então Pedro levantou-se e começou a dizer: homens de Israel, esse Jesus que vocês crucificaram, versículo 36, Deus o constituiu Senhor e Cristo. A primeira pregação apostólica, o primeiro pregão pascal, a primeira declaração do Evangelho tem como centro o senhorio de Jesus. E quando nós somos visitados pela realidade do senhorio, e nós caímos de joelhos dizendo:
Tu és o Senhor, o Espírito da promessa, sela e se manifesta como o penhor. Quem está entendendo, diga amém. Na casa de Cornélio, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o apóstolo Pedro começa a explicar para Cornélio: olha, Deus ungiu Jesus de Nazaré com espírito e poder, e ele andou pela terra fazendo o bem e curando a todos, devolvendo vista aos cegos, fazendo com que os surdos ouvissem, que os mudos falassem, que os coxos andassem. Por inveja, as nossas autoridades o crucificaram, mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí, Atos 10, 36, e o constituiu Senhor de todos. Essa é para cá que aponta a pregação. Quando Pedro falou assim, Deus constituiu ele Senhor de todos. O que aconteceu na casa de Cornélio, irmãos? Mal acabava de falar, quando ele disse assim: e Jesus, ressuscitado dos mortos, foi constituído o Senhor de todas as coisas. O Espírito Santo que estava lá: posso ir? O Espírito Santo estava só esperando: já, agora vai. Quando ele falou: é o Senhor, é nós. Pau! Desceu na casa de Cornélio e começaram a manifestar o poder de Deus, a manifestar de tal modo que Pedro fala: como eu posso negar a água do batismo àqueles que, como nós, foram visitados pelo poder do Espírito Santo? Irmãos, para que esta arquidiocese, para que o Brasil possa ser impactado pelo batismo no Espírito Santo, uma é a sua ação, e uma é a realidade que deve estar fixa na sua vida: Jesus, o Cristo, é o Senhor. Essa é a pregação que conduz ao batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 16 conta que Paulo e Silas estavam presos por causa do Evangelho, açoitados, atados a um cepo, jogados numa prisão escura, fétida. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam muito do frio. Não é isso? Desculpa. Paulo e Silas cantavam hinos de louvor. E enquanto eles cantavam hinos de louvor, tremeu o cárcere, as portas se abriram, foram postos em liberdade, e o carcereiro desesperado, quando tomou de sua espada para arrancar a vida, sai Paulo e diz: não te faças mal nenhum. E o homem, percebendo a manifestação sobrenatural daquele lugar, pergunta: o que eu devo fazer, meus irmãos? Qual é a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, não é para aceitar Jesus, aí você caminha um pouquinho até que ele seja Senhor. Não. Você confessa a ele Senhor. E essa é a confissão do salvo. Perceba então, meus irmãos, como é central, como é fundamental a doutrina do senhorio de Jesus como o centro da pregação do Evangelho. E Paulo vai explicar isso, a doutrina a respeito disso, aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares que... De novo, não, acho que teve um problema, um delay. De novo. Se com tua boca confessares que... e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Com a boca confessar,
a realidade de que ele foi estabelecido o Senhor, crendo de coração, a salvação chegou. E quando essa realidade acontece, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vem e sela você com a promessa. E o selo da promessa, pelo menos em Atos dos Apóstolos, nunca foi uma coisa meio silenciosa. Acho que o selo não é muito o selo do correio, sabe? Sabe aquele brasão com o qual você marca o gado? Eu acho que era mais ou menos nesse sentido. Era um selo meio dolorido. Porque quando o selo vinha, o pessoal ficava meio... Começavam a gritar e a falar em línguas, e a profetizar em alta voz. O selo da promessa era acompanhado dos sinais de poder, de tal modo, meus irmãos, que é o que nós lemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, quando o diácono Filipe desce a Samaria, e ele começa a pregar o evangelho, e a pregação é acompanhada de milagres, acompanhada de prodígios, acompanhada de sinais. As pessoas começam a receber o batismo, mas em Jerusalém uma preocupação enche o coração de Pedro e João. Estão eles recebendo a imposição de mãos para que fiquem cheios do Espírito Santo? Desce os dois, começam a impor as mãos, e de tal modo o Espírito Santo descia, fazendo estrondos, que Simão, o mago, chama Pedro de canto e fala para ele assim: quanto que é? E Pedro fala: quanto que é o quê? Quanto que é para eu poder fazer isso aí, uai? Isso aí que vocês estão fazendo? Ele viu a manifestação explícita do selo da promessa e desejou comprar. E é exatamente o que acontece quando Paulo chega em Éfeso. Quando ele começa a falar de Jesus e impõe as mãos, os carismas se manifestam. Lucas, capítulo 6, versículo 46, vai dizer assim, por outro lado. Preste atenção nisso. Nem todo aquele que diz, entra no reino. Isso está em Mateus, isso está no Evangelho de Lucas. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. É evidente que se com tua boca confessares, não é pura e simples, não é como se na frase Jesus é o Senhor, ou na articulação das palavras Jesus é o Senhor, saísse algo como se fosse, me perdoe a comparação, um feitiço que libera algo, porque a gente repetiu as palavras. Não. A proclamação vem quando de coração cremos que Jesus foi ressuscitado dos mortos. E por isso, sentado na direita do Pai, é o Senhor. Quando nós confessamos isso como expressão de uma experiência, somos salvos. Porque, com todo respeito, qualquer papagaio bem treinado pode repetir as verdades do credo niceno-constantinopolitano a respeito de Jesus e dizer que Ele é um só Senhor, Jesus Cristo, que Ele é Filho unigênito de Deus, que Ele é nascido do Pai antes de todos os séculos, que Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, que por Ele todas as coisas foram feitas, e Ele pode dizer qual é a obra dele. E por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, se fez homem também por nós, Ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos, Ele padeceu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, está sentado na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Um papagaio treinado fala isso. Mas
um coração que foi tocado por essa realidade ao proclamar isso, manifesta a obra salvífica de Jesus. E o Espírito Santo sela essa confissão com a sua manifestação. E nós vamos falar disso hoje à tarde, que tem dois aspectos. A palavra poder, ela aparece no Novo Testamento com duas acepções. Existe um poder chamado de dunamis, que é o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 7 e 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará dunamis, força, poder, e sereis as minhas testemunhas. Esse dunamis, da onde vem a palavra dinamite, significa o seguinte: olha, eu vou colocar um poder, e esse poder está inerente dentro de você. E esse poder, Efésios capítulo 3, vai dar a vocês a possibilidade de fortalecer o homem interior. É a ação do Espírito para dentro de nós, nos transformando, vencendo o diabo, vencendo o mundo, vencendo a carne, atravessando a gente por via purgativa, iluminativa, unitiva, levando-nos a uma união perfeitíssima com o Senhor, usando a terminologia de São João da Cruz, acendendo em nós a chama viva do amor. A ação inerente do Espírito Santo, interna, a transformação da mente, dos costumes, em outras palavras, o batismo no Espírito Santo. Mas existe uma outra palavra, que é a palavra de Efésios 6,10. Fortalecei-vos no Senhor pelo poder do Espírito. E a palavra poder aqui é a palavra kratos, da onde vem, por exemplo, a nossa palavra democracia, poder do povo, domínio ou até ditadura do povo, do povo, governo. Kratos é poder em ação, poder manifesto. Revesti-vos no Senhor pelo poder manifesto do Espírito Santo. Aqui o Senhor libera sobre nós os carismas para a manifestação do seu poder. Dínamos, transformação interior, batismo do Espírito Santo. Kratos, manifestação do Espírito Santo em proveito dos outros, em proveito da comunidade e em proveito da evangelização do mundo. A proclamação do senhorio de Jesus é o que libera o selo do Espírito. Eu quero terminar essa primeira colocação falando com os irmãos da manifestação do poder, da manifestação do Espírito em Jesus de Nazaré. Já falávamos aqui que quando ele se encarnou no seio de Maria Santíssima, a promessa de Gabriel, o anjo da força e do poder de Deus, foi: Maria, o poder do Altíssimo vai revestir você. Jesus Cristo é fruto da manifestação do poder. Quando Maria grávida vai para a casa de Isabel, e estando na casa de Isabel, nasce o menino João. E quando Zacarias escreve na tabuinha, seu nome é João, e sua língua se solta, no canto do Benedictus, Zacarias diz: e ele nos deu um poderoso Salvador.
Jesus nasceu debaixo do poder. É declarado como o poderoso Salvador. Na sua manifestação pública no Rio Jordão, o poder desce sobre ele de forma corpórea. O Espírito Santo vem sobre ele. A voz do Pai se faz ouvir. E vai dizer assim: conduzido pelo Espírito, Jesus vai para o deserto. Enfrenta Satanás. E vai dizer, cheio do poder do Espírito, ele sai do deserto, vai para a Galileia, entra na sinagoga de Nazaré, abre o rolo do livro e diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me consagrou para declarar o ano do perdão, devolver vista aos cegos, pregar o Evangelho aos pobres, a libertação aos cativos. E ele começa a andar por aquelas cidades, de tal modo que João, preso, pede para que 2 discípulos perguntem para ele: mestre, João manda perguntar, é o Senhor aquele que devia vir? Ou nós temos que esperar um outro? Ao que Jesus responde: vai e diga a João que os cegos enxergam, que os mudos falam, que os coxos caminham e que o Evangelho está sendo pregado aos pobres. Esses são os sinais dos dias do Messias, de Jesus o Nazareno, que foi ungido pelo Pai com Espírito e poder. O poder que estava em Cristo Jesus dominava em todos os níveis e esferas da criação. Os elementos da natureza respeitavam a sua voz. No barco, enquanto todos gritavam e ele dormia, incomodado pelo medo dos apóstolos, ele levanta a sua voz e diz ao vento: cala-te! E o vento teve que cessar. E a chuva teve que parar. Ele, com toda a tranquilidade, mandou que seus apóstolos pegassem o barco e saíssem pelo mar da Galileia, dizendo assim: daqui a pouco eu encontro vocês. E eles imaginaram, ele vai dar a volta. À noite, o próprio Senhor Jesus começa a caminhar sobre as águas, porque Ele é o Senhor de todos os elementos da natureza. Ele anda sobre as águas e a água tem que se firmar debaixo do pé dele como se fosse pedra. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é aquele que manda uma figueira secar e ela seca. Ele é aquele que dá ordem aos ventos, ao mar, e eles obedecem. Ele tem poder sobre os elementos da natureza de tal modo que um homem de mão seca estende a sua mão e o Senhor Jesus toma a mão daquele homem e devolve aquela mão curada. Ele manda os leprosos voltarem ao sacerdote e se apresentarem. Enquanto eles caminham, não há mais lepra neles, porque ele tem poder. Ele chama Bartimeu, um cego, e Bartimeu, diante do Senhor Jesus, abre os seus olhos, porque Ele tem poder sobre os elementos todos da natureza. A enfermidade está subjugada a Ele. Tudo está debaixo dos seus pés, como o apóstolo Paulo disse aos Efésios. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que depois de 4 dias morto, dá a ordem a Lázaro: Pai, eu sei que Tu sempre me ouves, mas eu oro assim em favor dos que aqui me veem. E dá um brado: Lázaro, vem para fora. E sob o comando da voz de Jesus Nazareno,
atado como estava, ele teve que sair daquele túmulo, porque a voz, como o som de muitas águas, a voz mais poderosa do universo, o Verbo, o Logos, o Todo-Poderoso, deu uma ordem e ele teve que obedecer. Não incomode mais o mestre Jairo. Sua menina morreu. Sua filha está morta. Até que o Nazareno sentou-se à beira da cama, pegou a mãozinha da menina e disse para ela: Talita cum. E ela teve que levantar, porque Jesus é o Senhor. Os demônios gritam na presença dele: Que tens tu conosco, Jesus Nazareno? Nós sabemos quem tu és. Cala-te, sai. Ele venceu todos os inimigos, mas triunfou de modo especial sobre o maior de todos os inimigos da história. A morte não foi capaz de contê-lo. Jesus abriu os seus olhos na mansão dos mortos, e como leão da tribo de Judá, divisou o seu olhar sobre principados e potestades dos infernos, e de lá ressuscitou glorioso, porque Jesus Cristo é o Senhor. Este poder foi liberado sobre você. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos, para que você possa fazer as obras de Jesus de Nazaré, para que você imponha as mãos sobre os enfermos, eles são curados. A primeira vez que eu termino aqui, a primeira vez que eu vim na comunidade Javenice, Tatá me trouxe de carro. E a primeira comunidade que eu visitei foi a comunidade de Andradas. Os irmãos de Andradas estão aqui? Levanta a mão, os irmãos de Andradas. Glória a Deus. Foi a primeira comunidade que eu visitei. E a gente estava lá, em Andradas, o Tatá ia pregar naquela noite. E aí um irmão aproximou de nós para contar uma obra que Deus tinha feito. Eu não lembro o nome do senhor. Mas era um homem muito simples. Um trabalhador do campo. E esse homem tinha ido fazer a sua missão no presídio. E aconteceu que depois de pregar para os presidiários, ele estava saindo. É um de vocês, talvez esse irmão esteja até aqui. Não sei se é o nome. Quando ele estava saindo do presídio, um dos detentos se apresentou diante dele, com um dos olhos dele estava com como é que é o nome daquilo, meu Deus? Conjuntivite. Mas era um nível de conjuntivite desses assustadores. E sabe o que o irmão da Javenice fez? Botou a mãozinha dele no rosto do presidiário. E quando ele tirou a mão, não tinha mais nada. Porque Jesus Cristo é Senhor. E o que aconteceu foi que o irmão que estava indo embora não conseguiu mais ir embora. A cadeia foi visitada pelo Espírito Santo, do jeito que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, Marcão. O Espírito Santo desceu na cadeia. Se eu não chorar, não sou eu, irmão, vocês me perdoam. O Espírito Santo visitou a cadeia, porque um irmão da Javenice foi lá declarar que aquele Jesus que fora crucificado, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E Ele é o dono de Pouso Alegre. Ele é o dono de Andradas.
Ele é o dono de Bueno Brandão. Ele é o dono do Cambuí. Ele é o dono dessa arquidiocese toda, cidade a cidade, lugar a lugar. Aleluia. E Ele está dizendo para você, membro da Javenice: ide, pregai o Evangelho, e esses sinais vão acompanhar a pregação de vocês. Impõe as tuas mãos, e sinais vão acompanhar. Vamos ficar de pé para fazer de conta que está acabando. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui querem ser revestidos pelo poder de Deus nessa manhã? Pergunta para o irmão que está do seu lado: você deseja ser revestido do poder de Deus? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com espírito e poder, e Ele saiu fazendo o bem a todos. Pai, em nome de Jesus, o Nazareno, estremece esse lugar com o Teu poder. Derrama o Teu Espírito para que se realizem curas, milagres e prodígios em nome de Jesus, o vosso santo servo, que ressuscitaste dos mortos e que está sentado na Tua direita, sumo e eterno sacerdote Jesus, nosso Senhor e Salvador. Abra os seus braços, fique cheio do Espírito Santo. Solta a tua voz. Glória a Deus. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Deixa o Espírito Santo selar você com a promessa dele. Ele vai te dar nova linguagem. Em nome de Jesus, derrama o poder do Espírito Santo aqui.